Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita. Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, fechando levemente nossos olhos, pedindo a Ele que nos proteja, nos ampare e, principalmente, nos dê a confiança que cada obstáculo que apareça em nossa vida é para o nosso crescimento. Vamos acreditar, vamos ter fé e, principalmente, escolher sempre o melhor caminho. Pois se plantamos flores, com certeza flores nós vamos colher. A paz e a harmonia presente nessa casa já está fornecendo a energia a cada um. E com certeza que ao voltar aos seus lares, todos estarão mais fortalecidos e em paz. Que Deus nos proteja e que assim seja. Irmãs, irmãos, amigas, amigos, sejamos todos bem-vindos. É uma alegria podermos estar juntos mais uma vez aqui nessa nossa casa, que é, na verdade, de todos nós. O tema da nossa exposição de hoje, Júbilo Divino, é o capítulo de número 43 da obra Jornada de Amor. É uma antologia mediúnica organizada por Júlio César Grande Ribeiro e por Maria de Lourdes Cordeiro Silva. E essa mensagem especial, intitulada Júbilo Divino, foi ditada pelo Espírito Célia. E a mensagem toda versa frente a uma reflexão sobre uma parábola de Jesus, que nós vamos ler para que venhamos relembrar do contexto. É a parábola dos talentos, que está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Relembra-nos Mateus. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo sua própria capacidade. E ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta a conta com eles. Aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhes outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhes o seu senhor: servo bom e fiel. Fostes fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que recolhes onde não plantaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não espalhei. Portanto, deverias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e, quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Essa passagem do Evangelho, essa parábola de Jesus, quando analisada superficialmente, chama-nos a atenção pela displicência do servo que havia ganhado 1 talento, pelo esforço, pelo comprometimento dos 2 servos que haviam ganhado 5 e 3 talentos.
Porém, nem sempre nos detemos nos pormenores da parábola, que tem uma grande importância e trazem-nos a reflexão que devemos aplicar em nossas vidas. Como tudo aquilo que Jesus nos ensina, não podemos analisar superficialmente, porque Jesus trazia a nós muito em poucas palavras. Em especial as parábolas, que tinham a sua essência, a fim de que pudéssemos nós, com o desenvolvimento da moralidade e da intelectualidade, aprofundar o conhecimento referente aos seus ensinamentos. E apoiados na reflexão do Espírito Célia, constante aqui no livro Jornada de Amor, nós vamos entender que, primeiramente, o Senhor, o chefe ali dos rapazes, concedeu os talentos, o dinheiro, a cada um dos servos de acordo com aquilo que ele havia percebido das suas características. Deu a um 5 talentos, deu a outro 3 e a um deles um único talento, levando em consideração a sua percepção frente aos seus servidores. E saiu, foi viajar, ausentou-se por um longo tempo, concedendo a eles uma responsabilidade de cuidar daquilo que lhes não pertencia. Dado certo tempo, retorna ao seu lugar de trabalho, à sua casa, e chama os seus servidores para o acerto de contas. Aqueles 2 que haviam lhe demonstrado uma capacidade maior, haviam se esforçado e feito jus à confiança que o Senhor havia lhes dado. E por isso ele diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e eu te concederei o muito. E ele usa uma frasezinha muito importante depois, ele diz: entra na alegria do teu Senhor. E essa é uma frasezinha que passa despercebida. O que o amigo tem a nos dizer quando ele diz isso? Entra na alegria do teu Senhor. Aqui fica a grande reflexão da parábola dos talentos. Porque o Senhor concedeu a responsabilidade aos seus trabalhadores, de acordo com o que ele havia percebido, e retornando, comprovou que a sua percepção estava correta, e que os trabalhadores haviam feito aquilo que ele imaginava que eles fariam, aquilo que ele havia projetado que eles fariam, com muito esforço. E por isso ele sente-se alegre e convida eles a fazerem parte desta alegria, porque o esforço deles foi corroborado pela percepção e pela alegria do Senhor, que era, no momento ali, o provedor deles. Trazendo isso para as nossas vidas, amigos e amigas, é preciso que lembremos que nós somos espíritos eternos criados por Deus e que estamos vivendo hoje um período reencarnatório que é uma concessão divina concedida a cada um de nós. E as nossas vidas diferem muito umas das outras porque cada um de nós tem uma capacidade, porque cada um de nós tem um grau de conhecimento frente à eternidade, porque cada um de nós tem os seus defeitos, porque cada um de nós tem as suas qualidades. E Deus nos insere no ambiente onde nós teremos possibilidades que nos são concedidas de acordo com as nossas capacidades, com as nossas qualidades. Deus nos concede os talentos, para que nós venhamos aqui no plano terreno, através do nosso esforço, fazê-los prosperar. Mas é preciso que tenhamos noção de responsabilidade. Porque, hora ou outra, amigos e amigos, seremos chamados de volta à verdadeira vida, à vida espiritual, onde precisaremos fazer um acerto de contas com a nossa própria consciência e com a justiça divina.
E a nossa consciência nos cobrará o que nós fizemos com aquilo que Deus nos concedeu. Nós prosperamos os, entre aspas, talentos, ou nós os enterramos na terra para que não viéssemos perdê-los? Nós usufruímos do tempo que nos foi concedido em benefício das criaturas à nossa volta, oferecendo o que temos de bom em nós, as nossas qualidades, as nossas aquisições morais, os nossos conhecimentos? Ou nós simplesmente vivemos a vida como meros marionetes, como aquele barquinho de papel que é colocado na beira da rua no dia de chuva e que nós vemos correr de acordo com o que a água lhe leva, sem esforço algum, sem uso do livre-arbítrio, sem uso do discernimento, sem uso de todas as qualidades que nos caracterizam e que são fruto dos nossos esforços. Por isso, amigos e amigas, a reflexão da noite de hoje é referente à nossa postura frente às oportunidades que Deus nos concede. Lembrando que nós podemos nos tornar os servidores fiéis, que recebem as oportunidades e que se esforçam para pô-las em prática, levando em conta o bem que pode resultar do nosso esforço. Não falamos aqui de aquisições materiais, não falamos do talento como a moeda referida na parábola, mas sim com os nossos tesouros imperecíveis. Tesouros que, como nos diz o Evangelho, o tempo não corroerá, a traça não poderá comer. Tesouros acumulados no ímã do nosso ser e que precisam ser utilizados em benefício de todos à nossa volta. Precisamos nos tornar cada vez mais úteis, aprendendo a pôr em prática o recado do Cristo que nos pede que façamos pelo próximo o que desejamos a nós mesmos. E é importante, amigos e amigas, nesse momento de encerramento de ano que vivemos, período onde somos levados a uma introspecção, refletimos sobre o ano que passa, sobre tudo o que fizemos, sobre as ocorrências da vida, pessoas que conhecemos, problemas que tivemos, dificuldades que vencemos, coisas boas que nos aconteceram, momentos inesquecíveis que vivenciamos. Fazemos também as projeções para o ano vindouro, projetos de vida, desejos a serem alcançados. Mas precisamos trabalhar também intimamente o nosso ser, o ser eterno, o Espírito, que é a realidade de cada um de nós. A matéria é momentaneamente uma necessidade. Precisamos nos relacionar com o mundo físico, precisamos de alimento, precisamos de vestes, precisamos de um lar, precisamos dos utensílios que nos trazem tranquilidade e facilidades na vida. Precisamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, mas precisamos cuidar da nossa saúde moral e espiritual. E além disso, amigos e amigas, nós precisamos nos cuidar uns dos outros. E é nesse momento das reflexões que o período do fim e do começo do ano nos trazem, que nós devemos analisar intimamente, cada um de nós, aquilo que nós conseguimos alcançar e aquilo que nós devemos nos esforçar por pôr em prática, levando em conta, mais uma vez, o conselho do Cristo, para fazermos aos outros o que nós desejamos a nós mesmos. Jesus é o nosso modelo e guia. Ele esteve presente junto conosco no plano terreno para mudar as nossas vidas. E para quem não compreende direito ainda o nosso amigo Jesus e aquilo que ele fez por nós,
Eu convido os irmãos e as irmãs, aqueles que gostam de ler, mas também aqueles que não gostam, porque a leitura nos faz bem, a ler o livro há 2000 anos atrás, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Naquele livro, nós encontramos relatos dos primeiros cristãos que nos demonstram a grandiosidade daquele ser, visto de um ponto de vista diferente, não o dos discípulos, mas sim de quem esteve presente do outro lado, assistindo Jesus e aprendendo com ele. Aquele homem que encantava as multidões, que, como um ímã, atraía as pessoas à sua volta pela sua grandiosidade moral e pelo seu amor incalculável. De um poder de percepção incrível, ainda incompreensível à nossa parca percepção. Para trazer-nos um exemplo, lembro-me de uma passagem dessa obra em que o personagem principal, Públio Lentulus, tinha sua filhinha doente há muito tempo, sofrendo as consequências daquilo que a gente conhece por lepra, né, aquelas feridas na pele. E por mais que envidassem esforços para curar a menina, nada conseguiam. E resolveram se mudar de Roma para a Judéia, a fim de que, num clima diferente, pudessem encontrar a cura da menina, sem saber que existia o Cristo vivendo lá naquela época. Chegados à região, inicialmente a menina pareceu sofrer melhora em relação ao seu quadro de saúde, mas com o passar do tempo ela foi piorando. E num momento muito crítico, o senador Públio Lentulus, sem saber o que fazer, juntamente com a esposa e com a menina, ouvia relatos de que havia um profeta vivendo na região e que fazia muitas curas. Porém, o senador, na sua arrogância, no seu orgulho, não queria se aproximar. Porém, a filhinha, sofrendo com suas dores, disse, em voz trêmula e fraca: papai, me leve até o profeta. E no dia seguinte, conversando com a esposa, ele criou coragem. Eu vou procurar esse tal de Jesus. Mas eu não vou diretamente atrás ele. Imagina se ele iria ferir o seu orgulho. Eu vou procurá-lo e estarei onde ele possa estar, para que quiçá eu o mande vir aqui em casa para olhar nossa filhinha. Porque ele era um senador. Estando lá onde ele estava, ele era a maior autoridade romana. E ele saiu a caminhar. Final da tarde, caminhou por diversos lugares onde ouvia relatos de que Jesus havia passado. E chegando em determinado ponto à beira do grande lago que banhava a cidade ali onde eles moravam, ele se sentou e começou a meditar sobre tudo o que ocorria, sobre os relatos de Jesus. E foi passando o tempo, o sol ia baixando, a noite ia tomando conta e ele adormeceu. Em breves momentos ele despertou e se deu conta que alguém se aproximava. E aquele homem chegou perto dele e perguntou se ele queria falar com ele, por que ele lhe procurava. Jesus sabia que Públio Lentulus o procurava para que viesse Jesus conceder à filha a bênção da cura. Jesus lhe convidou intimamente. Aqui eu preciso fazer um relato também que eu me esqueci de contar na emoção do momento. Públio Lentulus ficava preocupadíssimo, porque ele era romano e não conhecia o dialeto do povo. Não havia nem se preocupado com isso. E ele pensava, como é que eu vou conversar com Jesus se eu não vou entender o que ele vai dizer?
E Jesus, se aproximando, conversava com ele, ele entendia tudo e aquilo o maravilhou. Mas a conversa do Cristo com ele não era aos ouvidos, mas ao coração. E Jesus tocou-o de maneira tão intensa que ele se viu, o cidadão romano, a criatura mais poderosa em relação à organização romana na localidade, se viu ajoelhado à frente do Cristo. E as lágrimas lhe corriam pelo rosto. E Jesus lhe fez o convite para que ele pudesse aprender a desenvolver a humildade. Para que pudesse entender que ele é uma criatura como as outras, que todos somos irmãos, que a fraternidade há de mudar o mundo. Fim do encontro, Públio Lentulus voltou à sua casa e encontrou a filhinha curada. Mas não admitiu que havia sido Cristo que providenciasse a cura, visto que estava distante, muito distante. Porém, a sua esposa, Lívia, acreditava no fundo do seu coração que a cura havia sido promovida por Jesus. Porque relata ela que nos momentos em que o senador encontrava-se com o Cristo, à beira do lar, a filha estava no seu lar, adormecida, envolta por uma luz que ela não sabia explicar de onde vinha. E aqui nesse breve relato, amigos e amigas, que nós encontramos nessa obra há 2000 anos atrás, nós podemos ver a grandiosidade desse homem, que veio ao mundo para nos curar das mazelas morais que nós carregamos dentro de nós há muito tempo. Este homem que veio trazer-nos o entendimento de que não é o poder que nos diferencia, mas sim o amor. O amor incondicional que devemos ter uns aos outros. Este mesmo homem que sabia que dentro de alguns meses seria perseguido pelos romanos, assassinado, não se recusou a dar a filha do homem que teria o poder de lhe livrar da cruz, mas que não o fez, por insensibilidade. Mas mesmo assim, ele promoveu a cura daquela filhinha, por amor a ele, por amor a ela. E a nós? O que Jesus faz por cada um de nós? Na grande maioria das vezes nós nem nos damos conta das bênçãos que a vida nos traz, do apoio que o Cristo nos oferece, da mão amiga que Ele nos traz insistentemente, apesar dos erros que cometemos, apesar das teimosias que levamos na nossa vida. Apesar de tudo aquilo que fazemos para nos afastar daquilo que Ele nos ensina, por mera falta de vontade, por mera displicência, tal qual o servo infiel, que recebeu um talento e o enterrou com medo de perdê-lo. Não sejamos nós esse servo infiel, que pensa exclusivamente em si e esquece as suas responsabilidades. Façamos o que estiver ao nosso alcance para mudar a vida das outras pessoas. Lembremos que a fraternidade, que a solidariedade, que o respeito, que a compreensão, que a indulgência, que a caridade precisam ser postos em prática todos os instantes da nossa vida. Todos eles permeados de muito amor. Amor que devemos lembrar na figura do Cristo. Ele que é o amor nas nossas vidas. Tudo o que Ele fez, tudo o que Ele sofreu, foi por amor a nós. Aquela época, o Cristo estava preso a uma cruz, criadas por todos nós, humanidade. E no momento mais difícil, Ele encontrou tempo para elevar o pensamento e os olhares ao alto e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
E tenho convicção, amigos e amigas, que se Jesus voltasse ao plano físico, junto conosco, nós encontraríamos meio de novamente o assassinarmos. Provavelmente não prenderíamos a uma cruz, mas encontraríamos meios de promover torturas que o levassem a sofrer como consequência do amor que ele tem por nós. E tenho a convicção de que nos momentos difíceis, da mesma forma, Jesus olharia ao alto pedindo ao Pai: perdoa-lhes, Senhor, porque eles sabem, mas não fazem ainda. E esse é o convite que é feito a cada um de nós. Que aprendamos a usar tudo aquilo que a gente tem de bom dentro de nós, em benefício uns dos outros. Aprendamos a esquecer de nós mesmos. E aqui não estamos querendo ser hipócritas, porque nós precisamos cuidar de nós mesmos. Mas que nós não sejamos o centro do universo. Que nós lembremos que existem pessoas à nossa volta que precisam de nós tanto quanto nós precisamos delas. E que é muito melhor a gente ajudar do que precisar de ajuda. Lembremos sempre, amigos e amigas, a vida é um presente de Deus. Estamos aqui porque Deus nos ama, porque Deus confia em cada um de nós. Ele nos concede a oportunidade de aprendermos com as experiências da vida, levando em conta todas as nossas aquisições, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que nós aprendemos. Não exige de nós além das nossas forças. Mas Ele espera que nós utilizemos as nossas capacidades para fazer prosperar a sua criação. Tal qual está exposto lá em O Livro dos Espíritos, questão 132. Quando questionado os espíritos codificadores sobre qual seria a utilidade da encarnação, uma parte da resposta nos diz que nós devemos colaborar na reencarnação com o progresso da obra divina. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Ajudar a Deus a desenvolver a sua obra. E nós somos obras de Deus. Precisamos nos ajudar uns aos outros. Porque juntos nos tornamos mais fortes. E mais fortes, as dificuldades se tornam mais amenas. E mais amenas tornam-se mais fáceis de ser vencidas. E as lições indispensáveis ao nosso crescimento moral será aprendido, tal qual a programação divina para a vida de cada um de nós. Por isso, amigos e amigas, esforcemo-nos em nos tornar úteis uns aos outros. Aprendamos a nos preocupar com as pessoas à nossa volta. Utilizemos o nosso tempo, aprendendo a dar prioridade àquilo que realmente importa nas nossas vidas. O Netflix, o jogo de futebol, a novela, o filme, dá para ficar um pouquinho depois. Agora, as pessoas que sofrem à nossa volta aguardam a nossa ajuda. Na verdade, não a nossa, mas a ajuda divina, que pode se tornar a nossa mão, onde nós podemos nos tornar a mão divina levando auxílio para quem precisa. E a gente sabe como é ruim sofrer. Como é ruim a gente sentir dor. Como é ruim a gente estar passando por um momento difícil. Mas como é bom quando a gente encontra alguém que nos ajuda. Como é bom encontrar uma mão amiga que nos leva a encontrar uma solução para os problemas. Como é bom receber um abraço quando a gente está triste. Como é bom encontrar alguém que nos faz sorrir de novo. Lembremos sempre disso. Como é bom ser útil. Como é bom ajudar. E para encerrar, usamos aquela frasezinha simples, mas inesquecível de Chico Xavier, que nos dizia que todo dia ele pegava as suas dores, botava no bolso e saía para minimizar as dores alheias. Quando a gente deixa de dar importância às nossas dores, às nossas dificuldades, às provas, às expiações que nós precisamos passar, nós encontramos tempo, nós encontramos força e nós encontramos ânimo para minimizar as dores alheias.
E quando a gente vê, as nossas dores não existem mais. Porque nós usamos tudo aquilo de bom que a gente tem para ajudar as pessoas à nossa volta. E nesse meio tempo, a bondade divina age para que aquilo que nos trazia prejuízo, para que as nossas dores sejam sempre minimizadas e que saiam eliminadas como fruto do nosso esforço em nome do bem. Que as bênçãos de Deus, amigos e amigas, nos envolvam a todos. Que nesse período de fim de ano, cada um de nós possa, por intermédio da inspiração divina, possamos encontrar os caminhos que nos levem daqui para frente e construirmos um futuro melhor, aprendendo a nos tornar verdadeiramente úteis uns aos outros. Que o amor de Jesus possa ser também o nosso amor e que esse amor possa ajudar o nosso mundo a se tornar um mundo melhor. Eu agradeço a atenção de todos. Convido os nossos amigos e amigas, trabalhadores da casa, para que se posicionem junto conosco, a fim de que façamos o nosso passe coletivo. E nós convidamos os amigos e as amigas a manterem o pensamento elevado, sintonizados com essas energias divinas que nos envolvem, mentalizando nesse momento a presença do Cristo aqui junto conosco. Visualizemos-o mentalmente com os seus braços abertos, um lindo sorriso no rosto a nos acolher, e cada um de nós mentalmente digamos: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Obrigado por todas as bênçãos, por todo o auxílio que traz a cada um de nós. Nós sabemos, Jesus, que Tu és conhecedor das nossas necessidades. Temos consciência que sabes o quanto nós precisamos de Ti e por isso Te rogamos auxílio. Dai-nos força e coragem, Senhor, para que possamos seguir lutando, procurando aprender a nos tornar pessoas melhores. Rogamos que o Teu auxílio esteja sempre conosco, Jesus, dando-nos a coragem necessária que precisamos para enfrentar as dificuldades e as provas que a vida nos traz. Rogamos que o Teu auxílio possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que lembramos nesse instante, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que o Teu amor e que as Tuas bênçãos estejam com todos, onde quer que estejam. E assim sendo, Senhor, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que o Teu auxílio esteja conosco, nos guiando pelos caminhos da vida, dando-nos a coragem, a paz e as boas energias que nos ajudarão a seguirmos adiante esse progresso, esse programa divino de progresso que nós precisamos pôr em prática sempre. Muito obrigado, Jesus, que as Tuas bênçãos nos envolvam e protejam hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, amigos e amigas. Um feliz ano novo a todos.